bem-vindos a mais uma Cipcast. Oi, Cezinha, tudo bem? Tudo Como jóia, você tá? Aninha? Tudo bem. E hoje temos dois grandes convidados, nossos premiados Jovem Empreendedor, Alisson e Guilherme. Muito bem-vindos! Muito obrigado, que prazer estar aqui, falar com vocês, meus grandes amigos. Eu tenho uma admiração gigantesca. E clientes, Alunos. alunos. Que honra, né, Alisson? Uma Demais. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre isso que a gente tanto ama, né? Que é comunicação e, obviamente, que o que a gente vai fazer aqui é se comunicar e transmitir para as pessoas que estão assistindo, talvez, inspiração para empreender, né? E eu falei que hoje a nossa responsabilidade é muito maior, né? Primeiro que vocês foram nossos professores. Segundo que vocês são especialistas em comunicação. E aqui a gente está se comunicando. Vou pegar um feedback depois Exatamente, do podcast. mas essa é a primeira coisa. Pode dar, e o que a gente precisa melhorar, né? O que a gente precisa cada vez evoluir mais. Então, muito, muito bom, muito bom. E a gente, como eu disse anteriormente, a gente quer conhecê-los. Não só essa questão da comunicação, mas quem que é o Alisson, quem que é o Guilherme, como começou toda a história de vocês, como começou toda a história da empresa de vocês, da Aptitude, e depois vamos falar um pouquinho sobre o prêmio ACIRP, que é por isso que vocês estão aqui. Vou confessar, já falei para vocês, mas agora eu vou falar para o podcast que eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa quando eu vi vocês inscritos, que vocês já tinham se inscrito já algumas vezes. É o terceiro ano esse, eu acho. Terceiro? Esse foi o terceiro. E é lindo ver, eu vou falar, isso a gente vai falar mais pro final, mas a evolução da empresa, a evolução de vocês. E quando vocês ganharam, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Então, assim, só para deixar registrado a minha alegria com esse prêmio, essa chancela de jovens empreendedores que vocês são, né? E o quão vocês vêm evoluindo nesses últimos anos como pessoas, como empresários e como empresa também. Então, estou muito feliz. E aí, queremos conhecer, queremos saber um pouco como começou, como é a história de vocês, Alisson, Guilherme, contarem desde o início. Quem são vocês, para quem não os conhecem ainda, e mesmo quem conhece, aquela coisa que ninguém sabe? A gente brinca que o podcast é isso, né, Cezinha, aqui. Quem vem falar assim, olha, assisti o podcast, nossa, eu nunca tinha ouvido falar, eles nunca falaram em nenhum lugar. Tem curiosidades, hein? Queremos né? todas as curiosidades legal. para ficar aquela coisa só na Cipcast tem, sabe? Ótimo. Vamos lá. Começa você aí, Alisson, porque tem todo sentido você começar, vocês vão entender. Sim. Bom, eu me considero uma pessoa inquieta, antes de mais nada, né? Inquieta porque desde quando eu não estava trabalhando ainda na escola e tudo mais, eu sempre pensava, nossa, o que eu vou fazer da minha vida profissional, né? Como eu vou conseguir conquistar os meus sonhos. E durante muito tempo eu fui uma pessoa que estudou bastante com coisas totalmente diversas, né? Então eu fiz curso de montagem e manutenção de micros, fiz curso de digitação, fiz curso de coisas mais específicas, né, de elétrica, eletrônica, enfim, já tá algumas coisas que muitos não sabem, né? E talvez foi daí que surgiu essa vontade de fazer engenharia, que foi quando eu comecei lá em 2010 fazendo engenharia de produção. Consegui uma bolsa para poder trabalhar, né? Minha família é uma família muito simples, aquela típica família do Nordeste do Brasil que veio para São Paulo para ter uma vida melhor, para ter mais oportunidades. E lá em São Paulo nasci, e de São Paulo que eu vim para o interior de São Paulo. E Com quantos anos você veio para o interior? nossa, eu não vim direto para Rio Preto, né? Eu fui para Fernandópolis, depois para Araraquara, depois que eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, eu tinha lá, era 2007, e eu ia começar o meu ensino médio. Legal. Então, ensino médio, e isso inclusive fez com que minha fase empreendedora e profissional inteira fosse aqui em São José do Rio Preto, né? Então, em 2010 comecei a faculdade, com muito esforço lá consegui essa bolsa. Depois disso, sempre pensando em empreender, durante a época da faculdade mesmo, essa vontade de querer empreender, né? Eu via bastante aquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e via aqueles cases e falava assim, cara, então é possível, então eu posso conquistar algo aqui. Mas eu nunca me via fazendo isso dentro da área de engenharia. Eu nunca me via empreendendo na área de engenharia. Só que eu também não sabia o que seria, né? E depois de algumas experiências, principalmente quando eu saí da faculdade,
eu comecei a perceber que talvez o meu caminho seria na área da educação. Por quê, né? Me formei em 2014, depois comecei a querer trabalhar em empresas maiores do que eu trabalhava, sempre trabalhei na área de engenharia, só que quando eu me formei eu falei assim, e agora? Quero empreender, mas não sei com o que eu vou empreender, então eu preciso de algo que me faça crescer na carreira. E quando eu olhei onde eu trabalhava, eu falei assim, então eu preciso trabalhar em multinacionais, e aí comecei a fazer processos seletivos para trainee, para programas de trainees, que grandes multinacionais fazem isso para já ter ali o início dos próximos líderes que eles vão ter dentro das empresas, né? E teve um processo desse que fui passando das etapas online até que chegou às etapas presenciais. Participei de algumas etapas presenciais, inclusive de algumas que eu via pessoas ali extremamente capacitadas, com um currículo maravilhoso. E eu olhava para aquilo e falava assim, cara, eu sou o pior currículo que tem ali. Mas eu quero isso daqui, então eu vou em frente. E a partir daí fui passando dessas etapas até que cheguei na última etapa. E essa última etapa era um momento em que estavam lá todos os diretores dessa multinacional, além de vários outros concorrentes. E foi o momento que a gente tinha que responder perguntas de improviso sobre política, sobre sustentabilidade, sobre economia. E aquele momento era um momento de extremo nervosismo, né? Primeiro que ali um recém-formado que não tinha muito repertório de vida, não tinha feito muitas coisas além de trabalhar especificamente em algumas coisas de engenharia. E foi um momento que, apesar de eu saber a resposta que eu tinha que dar, eu não transparecia a segurança que eu gostaria naquele momento. E isso foi definitivo para que eu não passasse na última etapa desse processo seletivo. Que tinha passado por todo o resto. Já tinha passado por tudo, já tinha passado por currículo, por fase de inglês, coisas muito complexas. E foi isso que me travou naquele momento. E essa foi uma experiência muito forte. Porque ali eu entendi na prática o quanto ter uma boa comunicação te abre portas, mas o quanto não ter uma boa comunicação te fecha portas também. E a partir dali eu fui em busca de me desenvolver, de fazer cursos de oratória para me desenvolver. E fazendo esses cursos comecei a perceber algumas coisas que não faziam muito sentido, principalmente do ponto de vista de tentar engessar a gente, de ser um tipo de comunicador muito específico. E aí todo mundo ali saía falando igual, sabe? E para mim isso não fazia muito sentido, dentre várias outras coisas. E nesse momento, eu voltei naquela vontade ali de empreender. Eu falei assim, cara, tá aí um negócio que eu tenho clareza e estou disposto a investir tempo e dinheiro para resolver. Resolver esse problema, que eu sei que é um problema que muitas pessoas passam. Pessoas que são muito boas, mas que não conseguem o que gostariam. Tá entre os 3 maiores medos, né, da humanidade, não tá? Entre os dois, inclusive, né? Tem gente que fala que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. É o primeiro medo que eles pensam, não é nem de morrer, é de falar em público, né? Então, isso é algo extremamente comum. E, naquele momento, pessoalmente, eu percebia que não tinha muita gente disposta a resolver esse problema. O que tinham são algumas pessoas que eram autônomos ali, ou pessoas que faziam como renda extra. Então, era um ator, ou um locutor, ou um palestrante que, para tirar uma renda extra, fazia um curso de oratória. E foi daí que surgiu a ideia de ajudar as pessoas a não só aproveitar oportunidades, mas criar oportunidades, né? Mas isso era só uma ideia. Eu precisava de algo mais concreto, né? E um engenheiro, como que um engenheiro vai fazer isso? E daí foram alguns anos de estudo de educação e de comunicação, né? Comunicação mais óbvio, mas educação principalmente porque eu percebia o quanto essas empresas, essas pessoas pecavam nesse pilar específico, né? Não tinha ali um certo cuidado de como um ser humano, mais do que isso, como que um adulto vai desenvolver uma habilidade dessa, sendo que muitas vezes a pessoa tem vários bloqueios ali, né? E eu tinha clareza também de que eu não conseguiria fazer isso sozinho. Foi daí que eu abri meus olhos para entender qual é o tipo de pessoa que eu quero estar junto para me complementar. Então, eu não quero uma pessoa que seja igual a mim, eu quero uma pessoa que seja diferente, que me complementasse em termos de perfil, né? E nesse momento... Você tinha quantos anos, Alisson? Com toda essa cabeça já? Eu tinha de 23 para 24.
anos. Muito 2015, mais ou menos ali. Tá. 24 anos. E nesse momento eu participava de um projeto social, né? Onde existiam vários clubes na cidade. E eu fiquei sabendo que num desses clubes, que não era o meu, tinha uma pessoa que tinha ganhado um prêmio lá de oratória, porque internamente a gente fazia concursos de oratória, né? E aí eu falei assim, então eu quero conhecer essa pessoa, porque vai que, né? Vai que seja essa pessoa que seja o meu parceiro, o meu sócio aí. E foi daí que eu conheci o Guilherme. Chamei ele para conversar num café. E a partir desse café, que foi a nossa primeira conversa, ali já começou Saímos sócios. essa parceria. Que massa. Foi uma coisa que a gente Deu fala match. o quanto é difícil, né? Você estar em sociedade. Muitas Sim. pessoas falam que, não, minha filosofia é não ter sócio por causa disso, disso, daquilo, porque é difícil. E realmente é difícil, porque todo relacionamento é difícil. Mas no nosso caso, acho que teve uma pitadinha de Deus ali, de falar assim que, é exatamente vocês que têm que fazer isso juntos, porque em nenhum momento essa parceria foi abalada e só fortalecida, né? Mas Hoje, eu sei quantos que tem anos? história por trás disso antes do Guilherme. E quantos anos? Essa conversa faz quantos anos? Esse início? Vai fazer uns 10 anos já. Exatamente, foi em 2016. Você tinha 10 alguma anos. coisa, um blog, alguma coisa chamada Inquietos, não tinha? Sim, eu tinha um podcast chamado Inquietos quando ninguém sabia o que era um podcast. Exato. Deve sido, sei lá, o 10º podcast do Brasil. Mas isso foi antes da aptitude. Antes da Não, mas, atitude. Antes dessa eu conversa. escuto podcast desde 2013. Que eu era uma pessoa... Por aí, viva. então. Antes Nem me mesmo. conhecia. Na época da faculdade, eu ouvia podcast, né? Hoje a gente entende como podcast algo que a gente vê no YouTube. Sim. Mas podcast raiz mesmo não tem imagem, né? Aham. É só o áudio. E Como eu se fosse ouvia... uma rádio. Exatamente. Na eu Apple- ouvia enquanto Na estava Apple trabalhando tinha ali. o aplicativo, né, podcast. Sim, até hoje tem É. o aplicativo podcast Nativo, né? da Apple, né? Mas não tinha quase nada de É. estrutura, né? Então, o primeiro projeto que eu tive, e aquilo lá não era remunerado nem nada, era simplesmente pra gente jogar pra fora nossas ideias, era eu e um outro amigo, que também era inquieto, e hoje tá na França, inclusive, o Marcos Gleiriano tá na França lá, trabalhando, mas depois a gente pausou esse projeto, e depois dessa pausa aí sim que tudo isso aconteceu. Legal. Excelente. E aí, Gui? E é legal ouvir o Alisson falar, porque dele falando, a gente vai relembrando algumas coisas que nós mesmos ensinamos muitas vezes sobre, não que a gente ensine sobre empreendedorismo, mas a gente valoriza o quanto é importante aprender sobre empreender para que você possa ter um negócio, né? E hoje, acho que mais como empresários e não empreendedores, olhar para trás e ouvir essa história, relembrar essa história e ver o quanto descobrir um problema e querer resolver um problema é muito importante para a história ter surgido. Então, se ele não tivesse olhado para a falta de comunicação dele ou a falta de habilidade em comunicação dele como um real problema que outras pessoas passam, talvez a Aptitude nem teria surgido. Uma outra coisa legal que você diz, Alisson, e que eu acho que é bem, bem significativo relembrar aqui, é o quanto é importante estar aberto a se conectar com gente. Então, acho que se ele não tivesse aberto a se conectar com alguém que ele nem conhecia, e quem sabe nesse projeto virar sócio dessa pessoa que ele nem conhecia ainda, né? Porque eu brinco muito, abrindo um parênteses, que a gente virou sócio antes de ser amigo, né? Aham. Vou parar pra pensar, é assim mesmo. A gente virou sócio, e aí a gente aprendeu a ser amigo nesse processo, mas foi uma ordem diferente, né? Diferente. Porque geralmente eu vejo muitas pessoas que são sócias de amigos de infância, de amigos de faculdade, talvez. E Vocês já casaram, É, né? aquela Sem nem história, né? namorar. Exatamente, Sem nem se cara. conhecer. eu já falei bastante essa metáfora aí. E no meu caso é engraçado porque, assim, a gente passou pela mesma dor. E eu posso dizer que ainda passa, né? Acho que o nervosismo, a timidez é algo que a gente leva com a gente. Isso tem total relação com a nossa personalidade, por exemplo. E eu sempre tive uma personalidade mais tímido mesmo, mais inseguro, mais quieto durante a minha infância, a minha adolescência. Então, eu sempre sofri com timidez. Acho que esse é um grande ponto. Quando na escola, quando em grupos de jovens, ou me encontrava com outras pessoas, até mesmo adultos, eu era aquela pessoa mais quieta mesmo, mais retraída. Não necessariamente uma pessoa muito introvertida, mas com medo mesmo. Com medo de me expor, com medo de conversar, com medo de conhecer alguém novo. E aí, com 16 anos, ainda bem jovem, inclusive, eu comecei a pensar sobre a minha carreira. Eu não tinha muita noção do que eu faria na vida, mas eu sabia que, de alguma forma, eu ia me relacionar com gente.
em qualquer profissão que seja. Sim, Essa é a sim. grande verdade. Sim. Ainda mais quando a gente está atrás de uma máquina, né, de um computador, a gente ainda assim tem que pensar sobre gente, ou Sim. se relacionar com gente, ou lidar com gente. E sabendo disso, eu pensei, o que eu posso fazer na minha vida agora, tão cedo, para que lá no futuro eu tenha pelo menos mais oportunidades, ou eu possa ter pelo menos uma carreira mais estável, né? E aí eu pensei, vou aprender a me comunicar, porque essa é a minha grande dor. Algumas pessoas já tinham me falado isso, e não necessariamente eram pessoas da família, eram pessoas de fora mesmo, numa época que eu conhecia gente mais velha, que eu de alguma forma lidava, também estava nesses projetos sociais que ele disse, né? Então eu não tinha muita condição para me especializar em algo, para aprender algo, então eu recorria a projetos sociais, a cursos gratuitos, né, pela comunidade. E aí eu ouvia bastante gente adulta falar para mim, falar assim, Gui, você é um cara legal, né? Você é um menino, eu sempre fui meio nerd assim, então você é um menino inteligente, né, Gui? Mas você não fala. Fala alguma coisa, né? Levanta a mão, faz uma pergunta. E aí eu fiquei muito incomodado com isso, assim, porque eu perdi muita oportunidade por ficar quieto. Essa é a grande questão. E aí, é engraçado, a gente vê dando palestra hoje e fala assim, você é um mentiroso. Eu falo, não, você não sabe nem metade, né? E aí eu comecei a procurar por essas iniciativas, além dos projetos sociais, existiam esses campeonatos de oratória, que eu costumo dizer é como um esporte mesmo. Você tem competidores, esses competidores seguem regras, e essas regras, bem seguidas e bem avaliadas por um juiz, você pode ganhar o jogo, né? Então, um campeonato de palestra é bem isso mesmo. Nós temos os competidores, que são os palestrantes que estão competindo com você. Temos os juízes, que no caso são 3, 4 jurados, e você é avaliado sobre o que você está falando, seu tema, a sua coerência narrativa, o seu discurso, o impacto desse discurso, a tua presença de palco, voz, linguagem corporal, a sua performance em si em palco, a confiança que você demonstra, o carisma no palco. E aí eu comecei a estudar para isso e comecei já a me inscrever. Então, acho que aqui eu tiro uma lição bem interessante para quem está empreendendo, empreende já há muito tempo, ou vai começar a empreender, que a gente faz muito isso, né, Alisson? Inclusive com os nossos alunos, que é definir uma meta, não necessariamente impossível, mas uma meta tão ousada e que não dá para você voltar atrás. É como se você tivesse que se comprometer com alguém, que se você voltar para trás, você vai ficar meio envergonhado. Então, antes mesmo de ter a coragem de subir num palco, que eu nunca tinha subido na vida, e antes mesmo de estudar para subir num palco, eu me inscrevi nesse campeonato. E eu tinha que ir, não tinha como fugir, né? Se eu fugisse, eu acho que era uma questão moral minha ali que ia ficar em xeque, né? Eu ia passar vergonha, né? Como aquele que fugiu. E olha que eu fugia de muitas ocasiões de falar em público, né? Muitas, inclusive. Eu falei, eu vou me cadastrar, eu vou me inscrever. Aí tem umas eliminatórias, né? Eu passei pela eliminatória e aí tinha, digamos que uma fase ali super importante, que é a fase final, né? Que era num anfiteatro em outra cidade, em Santa Fé do Sul, aqui perto. E era um anfiteatro gigantesco, assim. Quando eu cheguei lá, acho que eu tava meio passado naquele dia, assim, sabe? Sabendo que eu ia subir no palco. Então eu nem reparei muita coisa, não entrei no anfiteatro. Passei por uma parte por trás ali que dá direto numa salinha. Os competidores, eles ficam nessa salinha antes de subir no palco. No caso, antes de entrar no anfiteatro. Eram 20 pessoas, talvez. 18 pessoas. E eu fui o penúltimo a subir no palco. Meu Deus. Então, assim, você tinha que esperar todo mundo ir. Meu Deus. E assim, eu já tava, assim... Ansiedade Realmente, lá em cima. toda hora batia a vontade de fugir. Sempre. Era do tipo, não O sei. que eu tô fazendo aqui, né? Por Lembrando que eu me- tinha 16 anos, né? Então era assim, não sei, falei com a minha mãe, tô indo pra casa, ou tô com dor de barriga, ou não sei, alguém tá precisando de mim, eu acho que eu preciso ajudar alguém, né? deixa eu ir embora. Será que alguém pode me substituir, né? E não, foi indo, foi passando, eu morrendo de medo, assim, eu conto essa história em uma palestra específica minha, depois eu cito aqui. E até que chegou um momento que uma pessoa surgiu lá, essa pessoa começou a falar comigo, ela me ajudou, nem sei quem é essa pessoa, sabe aquela pessoa que passa pela tua vida, você lembra dela, mas você não lembra dela, né? Ela me ofereceu um copo d'água, teve uma conversa comigo, assim, e aí eu falei, acho que eu tô pronto, tô bem, isso foi bem antes de eu subir no palco, assim, aí surgiu a pessoa lá, Guilherme, sua vez, aí eu entrei, passei quase na porta, assim, pra entrar no anfiteatro, abriu a porta, aí eu já fui olhando já todo aquele cenário gigantesco. E assim, quando você faz um campeonato desse, tem os jurados, só que além dos jurados tem uma plateia. E essa plateia eram de outros jovens, porque eu tava, querendo ou não, num campeonato para jovens. Era um grupo de jovens, né? E eu pensei assim, vai ter umas 50 pessoas lá, não, 50, 60. E você já sabe como é menino de 16 anos, né? Garotada, né? Assim, se errar alguma coisa e passar vergonha, você vai ser zoado o resto da tua vida para aquele público, né? E eu pensei, se tem 50 pessoas, pelo menos são 50. Só 50 vão ver eu passar vergonha. E quem sabe daqui, né?
eles se esqueçam de mim. E aí eu subi no palco, sempre olhando pra baixo, né, em momento algum tentando me passar como o confiante, Se conectar com alguém também. Subi no palco, olhei pros 4 jurados, olhei pra plateia, 750 pessoas. Nossa. Meu Deus. Gigantesca. 16 anos. 16 Meu anos. Deus. Eu tenho essa foto até hoje, tem uma foto lá, eu tenho essa foto impressa, tem muito vídeo meu que eu mostro essa foto, assim, é bem significativa pra mim, tenho ela postada. E quando eu olho pra 750 pessoas, eu penso que não vai dar certo, obviamente, mas é um impulso de fazer dar certo. Aí eu acho que é o primeiro impulso de empreender que eu tive na minha vida, sabe? De fazer algo que parecia impossível realmente se tornar possível. E aí eu falei, e deu certo. E eu terminei em segundo lugar naquele concurso de 18 pessoas. Foi um dos melhores discursos. Teve uma etapa anterior que eu ganhei, que aí o Alisson também ficou sabendo e tal. E aí isso virou quase que uma rotina na minha vida, participar desses concursos. Lembrando que eram projetos sociais. Então muitas vezes empresários apoiavam esses projetos sociais. E com 16 para 18 anos, eu comecei a lidar com empresários e pessoas que começaram a me chamar para dar palestra dentro da empresa. Então com 17 anos eu já estava dando palestra em algumas empresas. Assim, sem pensar que eu poderia cobrar por isso, que poderia isso ser uma carreira, que isso poderia ser uma empresa, por exemplo, né? E aí, nesse movimento de fazer, eu acho que existe uma etapa na nossa vida, e eu tento preservar isso muito em mim, que é uma etapa de execução. Então, eu simplesmente não negava nenhum convite. Aparecia, eu aceitava, era de domingo, era de sábado. Eu só não aceitava, às vezes, quando era hora de aula, porque eu estava em aula, né? Eu ainda era estudante. E aí, eu comecei a fazer. Muitas palestras eu viajava para fazer. Já viajava, assim. Eu viajei pelo menos umas 4, 5 cidades do interior de São Paulo, dando palestra para empresas, para funcionários. E aí, numa caminhada dessa, eu acho que o Alisson me conheceu, foi muito engraçado, porque no domingo de manhã mandou mensagem: oi, eu sou o Alisson, soube que você é bom de oratória e quero conversar com você, vamos marcar um café? Eu falei, café? Tinha 18 anos, tinha acabado de sair da cidade, e eu assim, café? Assim, networking? O que é isso, né? A gente marcou esse café e realmente desse café, 1 horinha e pouco, a gente já saiu sócio já de um projeto que é Aptitude Escola de Comunicação, que surgiu, ela foi idealizada, né, foi concretizada pelo Alisson de 2016 a 2018, eu entrei nesse meio do processo em meados de 2017, por aí, né? Sim. E nós fundamos a empresa em 2018, então quando a gente virou sócio, eu tinha 18 anos. Aliás, eu tinha acabado de completar 18 anos. Eu até brinco que eu fui funcionário de empresas, porque eu comecei a trabalhar desde cedo, pra falar a verdade, com 14 anos eu já trabalhava, mas eu não tive muita experiência profissional na minha vida, se for ver assim, CLT, por exemplo, sei lá, acho que eu tive meses de CLT, porque quando a gente fundou a empresa, eu trabalhava em outra, né, então sabe aquele esquema que a gente faz, né, de trabalhar o dia inteiro no lugar, à noite a gente trabalha no nosso próprio negócio. Noite, final de semana. E isso aconteceu, gente, foi dessa maneira. E tem uma frase que eu gosto muito pra concretizar essa etapa de histórias. Eu tenho uma palestra minha que foi num lugar muito significativo, acho que vocês vão até citar aí daqui a pouco. Quando eu tinha muito medo de falar em público, eu coloquei algumas metas pra mim, porque eu sabia que eu ia vencer esse medo. Acho que era uma questão bem clara pra mim, porque eu quis vencer. Então, com 16 anos, eu já tinha bem claro pra mim que eu ia vencer aquilo. Decidiu, alguma hora. Né? Não que necessariamente seria no dia seguinte, mas alguma hora eu ia vencer isso. E é engraçado porque eu não posso dizer hoje que eu venci esse medo, mas eu posso dizer que eu venho vencendo. Porque cada dia é um dia nesse sentido, cada palco é um palco. Hoje, facilmente eu consigo lembrar de pelo menos, em números assim, de contratos assinados, que pelo menos entre 500 a 600 palestras eu já fiz na vida. Desde aquela época. Quando eu não tinha contrato, mas eu considero aquelas primeiras palestrinhas lá. Hoje a gente tem uma empresa com 5 mil clientes, né? Com 5 mil alunos, pessoas físicas, dentre esses 5 mil, pelo menos uns 300 a 400 são pessoas jurídicas, ou seja, empresas. Dentre esses 400, grandíssimas empresas do país, top 3, top 5 do país. E a gente segue viajando para dar palestra, a gente segue ajudando pessoas que querem melhorar a oratória. E eu disse que tem uma frase muito significativa que eu gosto de carregar para os palcos, que é a frase pessoas são oportunidades. Tem muito podcast que eu cito isso, tem muito palestra que eu cito isso, tem palestra minha que tem esse nome, e eu defendo muito essa ideia, por quê? Porque se a gente parar pra pensar, todas as oportunidades que a gente conquistou na nossa vida, e tudo na parte que a gente conquistou na vida, inclusive o nosso conhecimento, vem de uma pessoa. Não tem como a gente parar pra pensar no que a gente conhece hoje e não parar pra lembrar que a gente só conhece o que conhece porque alguém ensinou. Não tô falando de professores também, que são tão importantes, mas também da nossa família, dos nossos amigos, ou até de questões que você viveu com alguém que hoje você lembra daquilo com aprendizado. Você hoje talvez se relaciona com alguém, eu posso dizer da minha noiva, ou acho que pode dizer da mulher dele, da esposa dele. Você conhece pessoas que hoje são importantes para sua vida por meio de amigos em comum.
E no caso, nós 4 aqui nascemos de 2 pessoas que nos deram uma oportunidade, não é? Então, pessoas são oportunidades, as pessoas nos levam às oportunidades. E se a gente ignorar se comunicar com as pessoas, ou ignorar se relacionar com as pessoas, ou melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, inevitavelmente a gente tem menos oportunidades na nossa vida. E é engraçado porque no primeiro mês de aptitude, lá com 18 anos, quando eu tinha, a gente definiu esse lema para aptitude. Nós não seremos uma escola de oratória, nosso slogan não vai ser assim, a oratória de impacto, não. Nosso slogan, nosso lema é comunicação é uma ferramenta para criar oportunidades. E é engraçado porque hoje, parando para pensar, né, Alisson, lá atrás, nós somos exemplos vivos de que comunicação cria oportunidades. Com certeza. Porque se você não tivesse falhado no teu processo de trainee e se você não tivesse olhado para fora e pensado em se comunicar comigo, que era alguém que você não conhecia, a sua comunicação não te traria essa oportunidade. Se eu não tivesse participado de um campeonato e na plateia tivesse uma pessoa que falou de mim para o Alisson, eu não teria criado essa oportunidade. Então quem se comunica naturalmente vai atingir pessoas e naturalmente vai criar oportunidades. Agora, quando a gente se retrai e não usa essa ferramenta, a gente perde oportunidades. No entanto, que eu consigo listar inúmeros exemplos de quantas vezes eu perdi oportunidades por não me comunicar. E vocês também poderiam. A gente poderia conversar aqui por horas sobre isso. Então, essa mensagem é bem significativa para mim, para encerrar, porque muitas vezes a gente passa por pessoas na vida, a gente encontra com pessoas, a gente conversa com pessoas, mas a gente não valoriza o nosso tempo. A gente não valoriza as palavras escolhidas e nem mesmo valoriza o relacionamento com alguém. E aí as pessoas passam pela nossa vida e com elas levam as oportunidades que a gente poderia conquistar, sabe? Bom. É interessante isso, né, que vocês falaram, porque eu acho que a aptitude é diferente justamente por causa disso. Porque vocês viveram e vivem isso na pele, né? E aí tem um propósito muito forte, porque é o propósito de vocês. É o propósito de vocês. Não é puramente quero empreender, o que eu vou fazer, o que o mercado está querendo, qual que é a necessidade do mercado, o que eu gostaria. Não, é a necessidade. E aí que abriu tudo isso, né? E por isso, porque hoje, claramente, para mim e para o mercado, que vocês fizeram muito bem, é diferenciar. A Aptitude, como o Guilherme muito bem colocou, não é uma empresa de oratória, né? Não é uma empresa de comunicação, é muito além disso. Que o Alisson falou, eu estava acostumado a ver aqueles treinadores robozinhos. Todo mundo sai falando a mesma coisa do mesmo jeito, né? Com a mesma roupa, aquele modelinho. Personagem, né? Aquele modelinho que a gente também está acostumado a ver, porque continua existindo. Sim. Muito. Não, é com a sua característica, com a minha característica, né? E isso muda todo o jogo. Eu acredito que assim, um dos diferenciais, assim, eu acredito mesmo, né? Um dos diferenciais de vocês foi que vocês já começaram ampliando já, porque não é só oratória, é comunicação, então já amplia. E um outro ponto que eu acho muito interessante é respeito às individualidades. Igual acho que nas primeiras aulas que vocês colocam lá, vocês colocam o Steve Jobs, o Bill Gates. Tipo assim, são 2 pessoas que se comunicam muito bem e 2 estilos de comunicação diferentes. Né? Você coloca o Silvio Santos também, eu acho. Sim. Então, tipo assim, e quando a gente faz um curso de oratória mesmo, o ator ali, o ator ou o professor, ele quer colocar o estilo que ele imprime. É diferente, né? Assim, diferente. Ele não respeita, não é que não respeita, mas talvez não sabe, né? Mas assim, ele coloca o estilo dele que deu certo pra ele. Não quer dizer que vai dar certo pra um ou pro outro, né? E é diferente, né? Porque assim, quando é o que você falou, tem muitos atores que fazem isso, mas eles ensinam o quê? O que eles sabem, o que eles estão acostumados a fazer. Não é uma coisa de estudar. Vocês estudam. Né, até hoje, o tempo inteiro, Sim. para conseguir chegar nesse estágio, para conseguir fazer essa entrega. E sabe o que é mais interessante com relação a isso? Que muitas vezes, vamos imaginar lá uma sala cheia de pessoas ávidas querendo melhorar sua comunicação. E às vezes você tem um professor desse, que é um professor que vai ensinar todo mundo a falar como algo específico, como ele fala. Inclusive, isso vai fazer com que essas pessoas... Algumas se identifiquem, Sim. mas outras vão parar e pensar assim, nossa, esse negócio de comunicação não é pra mim mesmo, porque eu não faria isso. Então, olha o quanto isso é negativo para essas pessoas, né? A pessoa já vai sair de lá com uma crença de que ela não pode se comunicar. E a nossa filosofia de trabalho é de que comunicação é ferramenta de existência.
todo mundo se comunica. Querendo ou não, inclusive. Querendo ou não, Exato. você sempre vai se comunicar. A gente até costuma que usar essa brincar ferramenta. que um bebê se comunica porque os tipos de choro são diferentes, né? Sim. Para que você saiba o que você vai fazer ali com ele. Então, assim, todo mundo se comunica. E isso faz com que, se você desenvolver essa sua comunicação, considerando o seu perfil, né? E isso vai fazer com que você fique à frente de muitas outras pessoas do mesmo ramo que você trabalha, por exemplo. Porque isso vai fazer com que isso se torne um diferencial, além do seu conhecimento. E é por isso que hoje existem várias pessoas que são referências, que não necessariamente elas são as melhores, mas elas, Se comunicam além bem. de saberem sobre aquilo, comunicam. Então, hoje a gente, inclusive, ajuda bastante pessoas que são muito boas no que fazem, mas são frustradas. Por quê? Porque vem outras pessoas não tão boas assim sendo referência. Então, o que eu preciso fazer para ser referência? Talvez o que esteja pecando aí é na habilidade de comunicação. E tem algo bem relevante quanto a isso, para complementar, que é o seguinte, a gente vai ter que se comunicar, como ele mesmo diz. É natural se comunicar. A comunicação não está só na fala, como você muito bem trouxe agora há pouco. A oratória é o oral, é a fala, é a oralidade no sentido até mesmo de falar em pé, dando uma palestra. Agora, e quando a gente escreve? E quando a gente olha no olho? E quando a gente se move e se mexe? Então a comunicação inevitavelmente vai ser utilizada. E quando a gente pensa então na comunicação oral, já indo mais para esse campo inclusive, é muito comum você encontrar pessoas que cá entre nós, não são boas mesmo. São pessoas que são ruins em algo. São os impostores, eu costumo chamar assim. E que às vezes essas pessoas são rasas em muito conteúdo. Só que elas se destacam por quê? Porque elas se comunicam. São os ruins que fazem barulho e os bons ficam quietos. Né? E aí, enquanto pessoas boas estão quietas porque não conseguem, não sabem como se comunicar, muita gente ruim toma a palavra. E aí, a questão que a gente fala muito é assim, o palco, e esse palco é metafórico, porque eu não estou querendo dizer de palco físico, mas, por exemplo, a internet é um palco, uma negociação é um palco, um evento tem o seu palco. Uma entrevista, um podcast. O palco nunca vai ficar vazio. Nunca vai ficar vazio. Ou você ocupa o palco, ou às vezes pessoas muito piores que você vão ocupar. Então, e isso a gente não fala também porque é só uma frase que a gente acredita, mas é porque a gente já passou por isso. Sim. Como você mesmo Sim. trouxe agora, Ana. Sim. A gente já observou muitas vezes pessoas que não são tão boas quanto nós, não que nós somos os melhores, de maneira alguma, a gente tem muito para melhorar, mas quem nunca aí passou por ocasiões onde você perdeu uma vaga, onde você perdeu a chance de conquistar algo, porque alguém tomou o seu lugar porque essa pessoa simplesmente sabia se comunicar. E o mais engraçado, para encerrar, é que a comunicação, para utilizá-la, você não vai pagar um centavo. Para se comunicar bem, ou para colocar palavras estrategicamente, não de maneira automática, mas de maneira intencional, você não gasta um centavo. Se comunicar bem não é impossível. Aprender a se comunicar e ter a ousadia de pensar antes de falar, porque isso é ousado, né? Quantas vezes a gente não pensa antes de falar? A ousadia de pensar antes de falar, planejar antes de falar, não custa um centavo. Você nem precisa fazer um curso de oratória para isso. Se quiser fazer, maravilha, mas não precisa. E não saber dominar a comunicação, então, é um problema. É um grande problema. Mas pode ser uma solução a buscar o conhecimento. É o que a gente acredita acima de tudo. Por isso que ele traz lá o quanto foi importante estudar sobre educação, né, Alisson? Porque acima de tudo nós somos educadores e não só empresários. Exato, e acho que é aí que tá o grande diferencial, né? E a gente escuta muito, né? A pessoa fala assim, não, a pessoa às vezes é tímida. Eu tenho dificuldade, eu preciso fazer um curso de comunicação. Ou, em contrapartida, a que fala bastante, não, eu não preciso, eu já me comunico muito bem. E não é isso. Ele só fala muito, né? Não é, exato, às vezes é prolixo, Desinibido. tem um monte de outras questões que são muito piores. Exato. Né, eu falo, é o que o Guilherme acabou de falar, eu falo sem pensar, eu falo, eu não escuto, né? Então, é isso que as pessoas também muitas vezes têm que prestar atenção. Exato. Né? Porque é isso, quem tem o poder e o dom da comunicação tá na frente, não perde oportunidade, é visto. Então, eu já falei isso pra vocês, mas assim, vocês têm a faca e o queijo na mão, é uma coisa que todo mundo precisa, todo mundo, de mamando a caducando, como dizia minha avó. Então, assim, é isso, é o jovem, é o adolescente, é a terceira idade.
né? Porque para não perder mesmo a oportunidade. Então, meus parabéns. E aí, conhecendo a história, assim, então tá explicado, por isso. Né? Porque vocês vivenciam isso. E é um paradoxo, porque assim, se a gente, lá no livro Sapiens, né, que fala um pouco da história da humanidade, ele fala o que desenvolveu a humanidade foi a capacidade de comunicação. Ele fala sobre comunicação. Ele fala da fofoca, né? Que é da fofoca e fala da comunicação. Verdade. Um motorista comunica com... Aqui em Rio Preto não tanto, né? Comunica com o outro através da seta. Então, a comunicação tá em tudo, né? E é impressionante que, como assim, a gente tem dificuldade às vezes nisso, né? Sim. Muito louco. Constante. E um comentário, Aninha. Eu tava no Babel, quando inaugurou que foi anunciada a Aptitude. Foi um Babel, não foi? Foi. Olha só. Essa memória você me resgatou agora, é verdade. A gente começou... Porque foi engraçado. Muitos rio-pretenses vão saber disso. Aqui em Rio Preto, nós temos o Daniel Rodrigues, um gigantesco empresário, uma pessoa que eu posso dizer que é um amigo que eu admiro demais. Aliás, Daniel, um beijo. Estamos com saudade de você. O Dani é queridíssimo. O Dani é nosso sócio, inclusive, né? Na Aptitude, nós somos em 3 sócios. E foi engraçada essa história, porque em 2017, nós ali, fazendo os primeiros movimentos de empreendedorismo, o Alisson teve a ousadia, e essa foi a ousadia mesmo, de mandar uma mensagem pro Daniel, falar sobre o nosso projeto, conseguimos uma reunião com ele. Ele já tinha 24? Sim. Mas eu tinha 18. Eu falei assim, como que eu vou estar numa reunião assim pra vender meu negócio? Eu já tava assim, sabe? Sabe quando o moleque fica assim, o que eu vou fazer? Como que eu falo? O cara tem o dobro da minha idade, será que ele vai me ouvir? Será que ele vai ter 1 minuto pra me ouvir, né? E naquela reunião, o Dani, como sempre, uma pessoa extraordinária que nos ouviu de uma maneira tão incrível, que dali surgiu um combinado, que era uma validação, vamos ver se essa empresa vai dar certo e tal. Passou um ano, deu tudo certo. Aí esse um ano se concretizou em 2018. Em 2018, a gente lançou a Aptitude no espaço físico da escola dele, que é a CCLI. E eu não sei se eu disse agora há pouco, mas isso, se você disse, acho que não. Mas a nossa primeira reunião, aquela que a gente se conheceu, foi no espaço físico da CCLI. O café. Porque lá tinha um café. E esse café era lá. Então, Café assim, falado. o Dani sempre teve muita presença na nossa vida, sem até que ele perceba, né? E foi, assim, num evento que chamava Babel, né? É Babel, acho que foi, né? E esse evento a gente aproveitou e lançou a Aptitude, é verdade. E que interessante, né? Porque tudo, e aí tudo tem conexão com as pessoas, como se comunicar. Com certeza vocês se comunicaram muito bem com o Daniel, para ele, né, para ele se despertar para isso, porque ele não tinha nenhuma empresa ainda nesse assunto. Você conhecia muito bem o Daniel ou não? Não muito bem. Eu conhecia porque eu era aluno da CCLI, né? Fazia inglês lá e tal, e participava dos eventos. É simplesmente isso. Mas eu falo que é Deus cuidando, né? Deus cuidando e conectando tudo isso, porque era para dar certo. Era para dar certo. Então, você é aluno da CCLI, o Daniel tirou um horário para escutá-los, com certeza vocês se comunicaram e passaram a mensagem muito bem. O Daniel também super oportunista no bom sentido, consegue enxergar as oportunidades. Visionário. E fala, opa, visionária a palavra, exatamente. E aí, nasce aí um outro casamento de 3 pessoas já, né? Com uma outra visão, com outro... Um mentor, né? Exatamente isso que eu ia falar. Com um papel de mentor e mentorando vocês que estavam iniciando naquele momento. E aí, com certeza, também o negócio, né? Muda de figura. Inclusive com relação à responsabilidade de vocês para essa validação do início. Totalmente. Né? A gente teve que dar aula para os professores dele, todos com nível de mestrado, doutorado, e a gente lá, 2 moleques, tentando ensinar alguma coisa. Né? Exatamente. Ou seja, quando o produto foi para o mercado, ele já estava testado por pessoas super exigentes ali, que tiveram que depois dar um feedback, né? E o feedback foi muito bom. Mas uma coisa que é importante de dizer aqui, e quem tá buscando empreender, isso é muito importante, é você ter essa cara de pau de você fazer, apesar de saber que você não tá 100% preparado. Porque o começo, lá em 2018, a nossa primeira turma, primeiro que foi um peso, né, de responsabilidade do tipo, cara, as pessoas estão pagando pra estar aqui com a gente. Então a gente precisa dar nosso melhor. E aconteceu a primeira turma. E acabou a primeira turma, a gente pensou, tem muita coisa que pode ser melhor. E aí, na turma 2, a gente fez diferente. Acabou a turma 2. Opa, precisamos de ajustar mais uma coisa. Turma 3, turma 4, turma 5. Nós chegamos a, só desse curso, 44 turmas. E nunca uma turma foi igual a outra.
Porque sempre foi uma melhoria baseado no que tinha passado anteriormente. E hoje eu vejo tanta gente querendo empreender, mas tanta gente travada, porque quer ter o negócio perfeito. Pronto, não tem. E isso a é a paralisia certeza da de que isso escolha, não né? vai acontecer. Exatamente. E não é só porque tá no começo, né? Porque, assim, muitas vezes a gente vê esse medo que o Guilherme falou, né? De falar assim, não, mas eu tinha medo de falar, né? Tinha vontade de sair correndo, que todo mundo tem. Independente da idade. É. Tem gente que já tá na terceira idade e continua com esse medo, né? E fala assim, não, precisa estar perfeito para eu... Ah, como que eu vou investir meu dinheiro todo? Todas as minhas economias para abrir um negócio? Meu, se não abrir, você não vai saber se vai dar certo ou não. E nunca vai estar perfeito. Sim. E é engraçado isso que você disse, só para quebrar o paradigma mesmo. Hoje, a gente tem atendido apenas... A gente acabou tendo uma expertise em atender apenas presidentes e executivos de empresa, ou fundadores. Então, pessoas que cá entre nós são pessoas que já tá mais madura no mercado, tem bastante experiência, uma idade já que a pessoa pode viver muita coisa no mercado corporativo, na vida dela, na carreira dela. Então, ou seja, uma alta liderança, uma pessoa com uma grande carreira. E essas pessoas são pessoas que têm esses medos. São pessoas que parecem se comunicar bem, mas têm muita sede de aprendizado, entende? E é aí que eu queria chegar, porque eu acho que é muito mais emocional do que técnico. Também. Não Exato. é, lógico que são importantes algumas técnicas, né? Sim. Principalmente na oratória, mas eu acho que aqui a gente está falando, quando a gente fala de medo, quando vem a questão do eu tenho mais medo de falar em público do que de morrer, é muito mais emocional. Assim, Trauma, aquela né? coisa de ir lá pra frente, o que eles vão falar de mim? O que eles vão pensar O de medo mim? do O julgamento. que eu vou falar? O que o Gui falou, né? Ah, ainda mais só 50 pessoas vão lembrar de mim porque vão falar de mim a vida inteira. Daí chega lá, tem 750 pessoas, né? E aí, o que vão falar? E se eu falar errado? E se eu errar? Ter um erro de português? E se eu começar a suar? E se... Tem tudo. E independente da idade, né? E eu acho até que os jovens têm um ímpeto maior, né? De não pensar muito. É engraçado Não isso, vai. é verdade. O que vai acontecer comigo, Exatamente. né? Não vai ter. Agora, quem é mais velho, como eu já me coloco nesse, Eu também. vem com todos os e se, e não anda, né? E não E se anda. a gente for analisar, existe um paralelo muito perfeito, assim, entre o empreendedorismo e a comunicação. Exato. Porque uma pessoa que começa a empreender, ele, na grande maioria dos casos, não tem 100% da técnica. Mas tem que ter ousadia. Sim. Tem que ter coragem. Sim. Tem que ter vontade de aprender. E se ela tem esse comportamental, ela tira o negócio do zero, prospera até um determinado momento. Em que a partir daí, ela começa a perceber a falta que a técnica está tendo. Aí ela vai em busca de capacitação, de capacitar não só ela, mas os colaboradores, porque ela chegou desse jeito até um nível, mas se ela quiser chegar no nível acima, ela precisa de coisas além. E a partir daí, ela vai em busca desse conhecimento. E na comunicação é a mesma coisa. Você pode não ter técnica nenhuma, mas se você tiver vontade, cara de pau, coragem, você sai da estaca zero e começa a fazer algumas coisas. Como hoje a gente sabe que tem pessoas muito famosas que começaram com um celularzinho, ligou e começou a falar. Simples. Até que chega no momento que ele entende que para chegar num determinado nível que ele deseja, ele precisa de técnica. Por quê? Porque a partir daí ele começa a perceber o que está faltando. Às vezes uma pessoa que fala demais, mas esse falar demais está trabalhando contra ele, está atrapalhando. Então, quais são as técnicas para fazer isso? Ou às vezes uma pessoa que fala muito rápido. Quais são as técnicas para melhorar? Ou às vezes uma pessoa que tem um desempenho maravilhoso, mas não consegue organizar as ideias na mente para depois transmitir. Então, tudo isso tem técnica. Sim. Então, eu acho que a regra do E se aplica aí. Não é técnica ou comportamental. É sempre a mistura dos dois. Maravilhoso. E aí o tempo já passou, já voou, a conversa tá muito boa, mas vamos falar sobre o prêmio rapidinho. Eu queria perguntar do reservatório de dopamina também, mas depois deixa para um próximo. Queremos falar sobre o prêmio. Vocês falaram no início essa questão que vocês já tinham se inscrito, né? Sim. Essa foi a terceiro ano, correto? E como que foi? Primeiro, quando vocês se inscreveram a primeira vez, o porquê que vocês tiveram essa vontade de se inscrever e como que foi esse processo nesse período aí de 3 anos com relação à empresa e também com relação ao prêmio? Sim. Eu posso dizer por mim que quando a gente se inscreveu pela primeira vez, a gente já sabia da relevância que tinha o prêmio,
né? E o quanto essa relevância poderia nos ajudar a sermos melhores profissionais, a melhorar a nossa empresa, a ter mais projeção, né, a ter mais visibilidade, porque a CIRP, ela é uma associação extremamente forte, não só em Rio Preto, mas na região inteira, e eu via as pessoas ganhando o prêmio, inclusive participava dos eventos que existiam depois, né, porque sempre tinha um evento com umas mesas ali, a gente ficava na mesa de um dos ganhadores, e aí tinha um bate-papo lá, enfim, eu lembro de alguns desses eventos. Então, obviamente que a gente, como empresários, precisamos participar disso. Esse era o Conexão. Isso, do NJE, exatamente. Era do NJE, só que quem participava ali como mediadores das mesas eram os... Alarme uma vez, né? Eram os vencedores. 2, 3 edições. Eu lembro. Então, eu participei desses eventos, para você ver que a gente sempre estava ali presente nesses momentos de networking. A primeira coisa que a gente fez como empresa foi ser associado à CIRP, viu? Maravilhoso. Isso aconteceu, se você for ver lá em junho de 2018. Faz 10 anos, 8 anos. Legal. Exatamente. E eu não lembro exatamente quais foram as categorias, mas eu lembro que a gente já se inscreveu na categoria de inovação. E num outro que foi pequena e média empresa, eu não lembro. Eu acho que foi. E agora, no terceiro foi no... Então, cada ano foi em uma categoria diferente, né? E foi super enriquecedor, apesar de não ter ganhado os primeiros, mas o que a gente teve que levantar ali de material, né, para comprovar, foi até bom pra gente. Foi uma comprovação mais do que para a CIRP, mas para a gente. Fala assim, cara, olha, a gente fez tudo isso, né? E não ganhamos da primeira, não ganhamos da segunda, e deu super certo da terceira, mas queria que o Guilherme falasse mais sobre dessa terceira aí, que ele se debruçou nos documentos lá para fazer acontecer isso também. Um ponto interessante que aconteceu nas 3 inscrições, nessas 3 consecutivas, foi justamente o nosso olhar para os processos da empresa. Então, como qualquer empresa do ramo de serviços, principalmente de educação, é muito comum algumas empresas desse ramo não terem muitos processos, porque acaba sendo muito personalizado. Porque uma boa empresa do ramo de educação, se ela é boa mesmo, ela vai ter um olhar atento ao cliente. O olhar atento ao cliente é o aluno. Se você vai olhar atentamente para um aluno, você precisa, no mínimo, respeitar a individualidade daquele aluno. Então é muito difícil traçar um processo que vai ser seguido à risca, tendo pessoas ou alunos tão diferentes. E a gente conseguiu, desde 2019, principalmente com a pandemia, a gente conseguiu dar uma bela avançada nisso, em desenhar processos que a gente conseguia desenvolver pessoas totalmente diferentes. No entanto, que teve turmas que a gente tinha um projeto social que a gente tinha em parceria com o Instituto das Valquírias, da Amanda, que eu sou fã dela, e ainda se preserva esse projeto. Mas a gente tinha meninos, pessoas de 16, 17 anos numa turma, junto com um empresário, uma empresária de 45, 50 anos. E a gente conseguia, apesar disso ter uma disparidade ali de perfis, a gente conseguia desenvolver os dois. Sim. E os dois conseguiam ser tão bons, respeitando o que eles eram. E era muito legal isso. Então a gente viu isso como algo muito inovador. Foi por isso que a gente teve a primeira motivação de se inscrever na categoria inovação, porque a gente conseguiu desenhar processos logo no início da empresa que eram muito sustentáveis. Ele falou de 45 turmas, mas no total a gente fez 170 turmas. Então, assim, era muita gente. No entanto, dos mais variados perfis, né? E eu tô falando assim de 4.000 pessoas que passaram por esse processo presencialmente, olhando na cara dela. Eu conheci esses 4.000, não são de curso online que a gente vende, entende? E quanto ao jovem empreendedor, era eu nunca me achei digno, talvez, de ganhar um prêmio por ser empreendedor, entende? Porque eu acho que a empresa sempre está em primeiro lugar, né? Assim, é mais aptitude do que Guilherme, no caso. Eu tô aqui pela aptitude, pelo propósito da aptitude, não pelo Guilherme em si. Mas acho que em conversas nossas, né, Alisson? Sempre me chamaram, né? Nossa, mas você é muito jovem, né? Você é muito garoto, o que você tá fazendo no palco, né? Quando eu não tinha barba, então. Imagina, com 19 anos, dando palestra para 200, 300 pessoas. Eu dei palestra para 2.500, 3.000, muita gente. No Teatro Paulo Moura, sempre dando... Todo ano alguma palestra do lá, alguma coisa eu faço lá. E sempre o mesmo comentário, né? Mas você é muito jovem. Quantos anos você tem, né? Às vezes eu terminava um treinamento de um dia inteiro só para C-level, só para diretores de empresa. Chegava, e eu não falava minha idade, né? Eu ainda tinha meio vergonha. Aí terminava, quantos anos você tem? Eu tenho 23. A pessoa, tá brincando, né?
Então, quando a gente se inscreveu no prêmio, eu tava com 26. Eu fiz 27, tô com 27 atualmente. E quando a gente venceu, eu tava com 26. Aí eu falei, vou me permitir me inscrever como jovem empreendedor e deu certo. É tão jovem que dá pra competir daqui 10 anos de novo. Dá. É. No jovem empreendedor No ainda, jovem que de até novo. 40 Até anos, 40. né? Até 40? 40 anos é o critério, é o critério. E 40 bem jovem também, assim, É. exato. Então, Excelente. Eu, assim, é interessante isso que o Alisson falou, né, com relação ao prêmio. Então, isso a gente sempre frisa muito nos nossos podcasts, né, e a gente, como a CIRP, falando, que é o único prêmio de meritocracia, né, do Noroeste Paulista, é o único, e é um prêmio que tem muitos anos. Óbvio que ele vem também, como vocês falaram da empresa, né, dos cursos, vem passando por modificações, por melhorias a cada ano. Então, cada ano tem uma coisa nova, né? Há 2 anos atrás mudou, teve primeira e segunda fase, porque não tinha. Então, só a partir da segunda fase, quem passava para a segunda fase começou a ter que mandar o book de evidências, porque antes todo mundo só na inscrição já tinha que mandar. sim. Então, assim, foram passando por várias evoluções. E no começo, lá atrás, né, eu lembro perfeitamente, chegava na reunião de diretoria, jovem empreendedora, aí todo mundo falava, nananã, daí votava. Isso não é meritocracia, isso é indicação, né? Como vários outros prêmios da nossa cidade, da nossa região fazem. Agora, esse é o único prêmio de meritocracia, ganha quem merece. Sim. Então, quem entrega, quem preenche o relatório, todos os relatórios, e depois tem que comprovar o que você escreveu, porque Sim. escrever, todo mundo pode escrever o que quiser, É. né? Agora, você precisa comprovar. E só essa questão de escrever, de preencher o relatório, já é um checklist, já é um diagnóstico para a empresa. Sim. Porque ela consegue enxergar o que ela é boa, o que ela não é boa, o que ela precisa melhorar, o que já está super ok. E com isso, esse é o nosso objetivo com a CIRP, né, com o prêmio. Todo mundo ganha só de preencher. Lógico que é muito legal ganhar, lógico que todo mundo quer ganhar, mas só de você participar, você já consegue ter esse raio-x. E consegue, olha, isso aqui eu não estou bem. Processos, né, acho que eu preciso melhorar. Então, vou focar esse ano em melhorar o processo na minha empresa. Consequentemente, eu já estou passando por essas melhorias, né? Lógico, se eu quiser. Então, esse é o grande objetivo do Prêmio ACIRP, que dessa forma a gente está conseguindo ajudar os nossos associados a se desenvolverem, a melhorarem. Não tem custo nenhum, né? Um prêmio gratuito, o único critério é ser associado da entidade para poder participar. Então, isso é sempre importante frisar, porque muita gente não sabe ainda, escuta o prêmio ACIRP e não sabe como funciona, né? Não sabe como que ele acontece, como às vezes o pessoal acha que tem que pagar, às vezes acha que só lá, daí tem que votar, igual muitos outros prêmios acontecem e são dessa forma. Não tem votação nem nada. Não tem, né? Depende da empresa de se inscrever, depende da empresa mostrar, preencher. Lógico que a gente sabe que é cansativo, lógico que a gente sabe que tem que se dedicar a isso, mas é uma delícia ganhar, né? Porque daí você é homologado, né? Chancelado, fala assim, puta, eu sou bom mesmo, né? E são mesmo. Então, assim, muito obrigada. Primeiro por vocês acreditarem na CIRP, por terem se inscrito por 3 anos. A gente sabe, sim, que é um trabalho, que tem que se dedicar. Mas ver a empresa, né, se inscrevendo, e a gente que acompanha, né, Cezinha, de perto, a gente consegue também acompanhar a evolução da empresa. Antes não tinha um processo. Nossa, agora a empresa inteira tem processo mesmo menor, né? Então, e eles mesmo jovens. Nossa, mas só tem essa idade. Porque a gente fica realmente impressionado, fala assim, nossa, os jovens estão fazendo acontecer, estão colocando e estão crescendo absurdamente. E dando todo o resultado, todo o respaldo para todo mundo conseguir cada vez mais se conectar mais, se comunicar mais de uma forma excelente. Então, em nome da CIRP, eu agradeço muito vocês pela confiança no prêmio, por terem se inscrito e parabéns por ter ganho, porque, assim, foi realmente um prêmio que a gente falou assim, muito bem dado, né? E a aptitude crescendo cada vez mais. Então, muito obrigada. É isso. Acho que é tudo já. Excelente papo esse. E a gente que acompanhou a empresa desde o lançamento, né? A gente vê a evolução mesmo. E a evolução de vocês rompendo as fronteiras, né? A nível nacional, mundial, né? Muito bom, parabéns. Então, uma coisa que a gente acabou nem falando, né? Gente, eles são palestrantes internacionais. Estão aí fazendo palestra, dando curso no Brasil todo e fora do Brasil também. Então, se precisarem de comunicação, esses dois são especialistas e fazem a coisa acontecer, né? Realmente, como vocês muito bem
falaram, não é uma coisa só do técnico, daquela coisa robozinho, não, é cada um com a sua personalidade, cada um da sua forma, e fazer com que se comunique. Quem não é visto não é lembrado, né? A gente precisa se comunicar e não podemos perder a oportunidade, porque tem muita oportunidade, como o Gui muito bem falou, às vezes só na forma de olhar a gente já está se comunicando, não precisa falar uma palavra, né? Mas se conecta ou não se conecta, e aí, quando não se conecta, muitas vezes a gente perde muitas oportunidades. Então, meus parabéns mais uma vez, estou muito feliz, foi muito bom o papo, é sempre muito bom, eu particularmente sempre aprendo muito com vocês, então muito obrigada por isso, e mais uma vez em nome da CIRP, muito obrigada por vocês terem se inscrito, e parabéns por ter ganho o Prêmio Jovem Empreendedor 2025. Muito bom, obrigado. Gente, nós que agradecemos a paciência, a atenção e principalmente o carinho de vocês. Vocês são muito especiais pra gente. A CIRP é, acima de tudo, muito especial pra gente. Então, obrigado por esse palco, né? Palco que vocês nos deram aqui nesse podcast. E é verdade, no palco nunca fica vazio, né? Ou a gente ocupa, ou alguém ocupa no nosso lugar. Exatamente. Perfeito. Obrigado, gente, até o próximo, a CIRPcast. Coloquem lá pra gente o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, pra gente poder melhorar cada dia. Até o próximo. Até mais, Cezinha. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.